Agora eu quero ministrar o seu coração. Deixa eu explicar para você. Há uns anos atrás, quando a gente iniciou a nossa igreja, Deus nos deu uma visão. E naquela época, a gente cresceu, caminhou, criou, trabalhou. A visão tinha a ver com o nome da igreja. Por que a nossa igreja chama Frutificar? Deus nos deu a visão da frutificação. Muito bem. Muito bem. Passado algum tempo, Deus nos deu pessoas novas, Deus nos deu jovens, Deus nos deu os nossos filhos que se tornaram jovens, moços dentro da igreja. Nós já temos 11 anos de igreja. E confesso a você que pouco nós temos conversado sobre a visão da frutificação. E pouco nós temos também colocado em prática a visão da frutificação. Então, e nós escrevemos um material, um livro, que é o livro da frutificação. É um livro tão gostoso de ler, e você entende o seu propósito de vida como um frutificador, como uma pessoa que naturalmente em Cristo gerariam vidas. E é um livro que, se você ainda não leu nenhum livro esse ano, eu quero instruir e desafiar você a ler esse livro. Você não terminar o ano sem ler o livro. Até porque, durante o próximo mês, o mês de novembro, quero fazer aqui um mero intensivo conosco, nos relembrar, acordar, acender esse propósito em você. Começando hoje. E vou estar com alguns irmãos novos que têm caminhado conosco na igreja. Algumas semanas juntos, conversando como uma célula em frutificação, e porque eu creio que nós estamos maduros o suficiente. Viemos de um congresso chamado Belas, que uma presença de pessoas muito legal. Viemos de uma conferência de casais que agora nós vamos abrir os grupos do Casados para Sempre. E nós temos muito fruto para colher, e eu quero que todos nós, como igreja, participamos disso, até porque nós vamos para o Congresso Freedoms. Então, nós como igreja, todos nós frutificando. Eu tenho certeza que esse lugar vai ser pequeno para aquilo que nós vamos ter em Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, não tem como você se tornar aquilo que você não ficar se alimentando. Por isso que você tem que, de vez em quando, se alimentar. E tem uma comida tão gostosa que, às vezes, você come e você sente até saudade. Você diz assim, ai, que vontade de comer tainha. É um peixe que você vai comer só uma vez lá, de vez em quando. Ai, que vontade de comer um feijão com arroz e ovo frito. Você sente, é uma comida assim, você sente desejo de comer ela novamente. Por quê? Porque é um alimento que vai te nutrir. E a visão da frutificação, você precisa ser alimentado dela. Então, olha que interessante esse texto introdutório para a gente começar a conversar. E o mês de novembro a gente trabalhar com isso. Atos 6:3, diz assim: Pedro, porém, disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Não tem como você dar algo que você não tenha. Pedro só deu tinha. Por isso que nós vamos tratar e nos reciclar sobre a frutificação, porque para você poder ter isso, essa chama tão acesa no teu coração, como um desejo natural. E eu fico pensando de algumas pessoas. A Bíblia fala sobre o reino de Deus e trata muito sobre tesouro, né? A pessoa que acha o tesouro, ela fica tão feliz que ela sai compartilhando, que ela quer que todos descubram esse tesouro. A salvação em Cristo é esse tesouro. Isso é algo que me incomoda, e eu converso com o Espírito Santo e digo, Senhor, eu não posso perder essa sensibilidade de estar conversando com alguém, trazendo alguém para Cristo, e esse desejo de ver as pessoas te aceitando, se rendendo a Ti e sendo uma nova vida. Então nós precisamos nos alimentar dessa visão, precisamos nos fortalecer. Por isso que eu quero que você leia esse livro novamente. Eu quero que você chegue em casa hoje, leia o primeiro capítulo, não comece amanhã, leia isso. Olha o que diz Ezequiel capítulo 3, o versículo 1, 2 e 3, diz assim: depois, Ezequiel 3, 1, 2 e 3, diz, depois me disse, filho do homem, come o que achas, como este rolo, e vai e fala à casa de Israel,
Então abriram a minha boca, e eu comi do rolo. E disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, na minha boca era doce como mel. Ele comeu. Se você não comer desse assunto, se você não comer dessa visão, se você não se alimentar dela, você não vai ter o que dar. Você só vai dar se você realmente entender assim: eu sou um frutificador. Eu sou um frutificador. Isso é algo natural. E quando você entende isso, há um destravar. Você diz assim: não, eu quero gerar filhos. Eu quero ganhar pessoas. Eu quero ganhar vidas para Cristo. O versículo 10 diz assim: estendeu-se diante de mim, e eu estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentações, e suspirei. Ele comeu daquilo que estava escrito, e por ele comer daquilo que estava escrito, ele se torna aquilo. Aí ele diz assim, versículo 14: então o Espírito me levou, e eu fui, e foi amargo, mas a indignação do Espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Escuta, querido, a pessoa, para se tornar um advogado, ele vai à universidade, e adivinha, o que ele estudar na universidade, ele não estuda anatomia, ele não estuda biologia, ele não estuda nada disso, ele não come nada desse conhecimento. Por ele não comer desse conhecimento, ele não se torna alguém dessa área. Mas ele, para estudar direito, ele come o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário. Ele estuda as leis, a Constituição. E de tanto ele comer dessa matéria, ele se torna uma autoridade nessa matéria. Ele se torna um advogado. Você entende isso? Já o médico não estuda nada da Constituição. Nada. Mas ele estuda biologia, anatomia, o corpo humano. E por ele comer disso, é que está dizendo Ezequiel. Ele comeu, era doce na boca, amargo no estômago, mas ele recebeu autoridade daquilo. De tanto ele comer, o médico, desses livros e dessa matéria, ele se torna uma autoridade nesse assunto, ele se torna um médico. Já é diferente da engenharia, que vai estudar matemática, cálculos, e ele vai se tornar um engenheiro. Agora, se nós começarmos a olhar para essa preciosidade na Bíblia que tem sobre frutificação, vai ser natural você gerar filhos espirituais. Você ter desejo de ganhar vidas para Jesus. Você ter desejo de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Você entender o seu propósito como um agente frutificador. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João. Abra no capítulo 15 e fique nele. Pode ser seu aplicativo. Abra João 15. Olha que interessante. Nós vamos ler alguns versículos de João 15 para entender um pouco nesse primeiro dia, e depois de muito tempo nós vamos conversar sobre frutificação. O propósito de você, ok? Eu tenho certeza que eu quero que nasça em você o desejo de você dizer assim, ó, eu vou aqui na minha casa começar a discipular meu vizinho. Eu vou aqui na minha casa começar a discipular alguns amigos. Querido, o resultado 1 a 1 do aprendizado da palavra de Deus, se você separar 1 hora por semana, ouça isso, 1 hora por semana. Pode escolher um dia à noite, para você reunir um vizinho na sua casa. Manda um convite para ele, faz uma cartinha. Manda um chocolate, diz assim, eu quero te convidar para vir 4 semanas na minha casa. Que essas 4 semanas, toda semana eu quero orar por você. Eu duvido que ele não venha. Eu duvido que ele não venha. Querido, bênção todo mundo quer. Agora, se você fizer isso, vai ser tão natural. Agora, olha só, João 15,16. A Bíblia diz, não é vós que escolhestes a mim,
Mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Quem está falando isso aqui é Jesus. Aliás, ele está dizendo, a Bíblia está dizendo a palavra de Deus a nosso respeito. Não é vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Aí a Bíblia diz que ele nos escolheu para quê? Para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí ele continua dizendo até promessa sobre isso. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, eles vos concedam. Gente, escute só. A Bíblia está dizendo que nós fomos escolhidos, fomos nomeados. É como uma pessoa que vai trabalhar numa empresa. É você que escolhe a empresa ou a empresa te escolhe? Você pode até escolher onde você quer ir trabalhar. Agora, se a empresa não te escolher, você não trabalha lá. Quem te escolhe é a empresa. Você foi escolhido pela companhia do céu. Você foi escolhido para que vades e deem fruto. Fruto. Agora escuta. Se você for numa árvore frutífera, o pé de laranja, você colhe figo nele? Não. O que você colhe nele? Laranja. Se você for no pé de goiaba, o que você colhe no pé de goiaba? Colhe goiaba. E deixa eu fazer uma pergunta para você. O pé de goiaba, ele se esforça para nascer goiaba? Nasce goiaba. Por que nasce goiaba? Porque o propósito dele é o quê? Nascer goiaba. É natural para o pé de goiaba nascer goiaba. Não tem um esforço. E por mais que ele se esforce para nascer abacate, não vai nascer abacate. Vai nascer goiaba. Porque o propósito daquela semente é nascer goiaba. Isso é natural. Quando eu casei com Regiane, do nosso casamento, nós tivemos os nossos frutos. O Mateus e a Esther é fruto do casamento. Porque no círculo natural da vida, natural, pode ter alguma deficiência no meio do relacionamento? Pode ter alguma dificuldade? Pode. Mas o ciclo natural é normal e natural que na relação a dois nasça os frutos, os filhos. Agora escute. Eu sou uma parte, a Regiane é a outra. Quando nós nos unimos, é natural termos os filhos. Você e Espírito Santo são duas partes. Quando você se une com o Espírito Santo, é natural você gerar filhos espirituais. É natural nascer filhos espirituais dessa relação. É natural você falar, porque a Bíblia diz, se você for levado até a presença de reis, abre a tua boca que eu a encherei. Por quê? Porque é natural você produzir frutos. E a semente do nosso casamento é o óvulo e o espermatozoide. Mas a semente dessa relação a dois é as palavras que saírem da sua boca. É natural quando você falar de Cristo, quando você falar do amor dele, quando você falar da imensidão da sua graça, da obra redentora de Cristo, é natural isso fecundar no seu coração e gerar filhos espirituais. Agora, se eu não me deitar com a minha esposa, não gera filhos. Se eu não falar do Evangelho, não gera filhos. Não gera filhos. Se eu me deitar com a minha esposa, gera filhos. Pode ser na minha casa, pode ser num hotel, pode ser em qualquer lugar. Se você falar do Evangelho, pode ser na escola, pode ser na sua cela, pode ser em qualquer lugar. Dessa relação de vocês, vai nascer filhos espirituais. Mas a diferença é que nós, como igreja, temos tido poucos atos de fecundação espiritual. Temos falado muito pouco do Evangelho de Cristo. Como igreja. Como igreja. Quando foi a última vez
que você fecundou, jogou a semente no coração de alguém. É natural. Por que é natural o pé de goiaba, o pé de laranja? Por que é natural? Porque ele está fecundado na terra. Então é natural. Se você arrancar ele da terra, ele já não gera mais. Porque ele já não está mais ligado. Por isso que é natural. Agora vamos ver o texto. Eu quero convidar você, eu quero que esse mês de novembro seja um mês de frutificação espiritual. Eu quero que você traga alguém para os frutos, eu quero que você chame alguém. Escuta, se você trouxe um casal, 2 casais, 3 casais, se você trouxe alguma pessoa na conferência de casal, essa semana você tem um desafio. Você liga para essa pessoa que você trouxe. Você converse com ela sobre casados para sempre. Convença ela a fazer casados para sempre. Depois você liga para o pastor Marcos e diz assim: o meu casal está certo. Ele vai estar na aula de casados para sempre. As aulas provavelmente eram quinta-feiras que vocês faziam? Quarta-feiras? Segunda-feiras. Era segunda-feira. Então, nas segunda-feiras vai ter aqui o grupo de casados. E nós vamos trazer os casais. Nós precisamos, como igreja, trabalhar. Como igreja, você tem que convidar as pessoas. Você tem um desafio. Comece a ler sobre frutificação e traga as pessoas. Por quê? Porque é um perigo você não frutificar. Quer ver? Olhe Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 12 a 14. Marcos 11 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. O que a figueira tinha? Folhas. O que ela tinha? Folhas. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando dela, não achou senão folhas. Não achou. Porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Próximo versículo. Jesus disse: ninguém mais coma de seu fruto. Seus discípulos ouviram ele dizer isso. Escuta, a figueira não estava dando frutos porque naquela época não era período dela dar fruto. Período dela dar fruto. Agora, o propósito da figueira era dar figos. Eu quero fazer uma analogia com você, com essa figueira da nossa vida. Jesus está nos ensinando que toda árvore, ela foi feita para produzir frutos. Frutos. Mas ele não achou nada, senão folhas. Folhas. Tem muitas pessoas que estão como essa figueira na vida espiritual. Você tem muitas folhas. Você é uma linda figueira. Você é uma linda pessoa em Cristo Jesus. Você não está produzindo fruto nenhum. Não está produzindo fruto nenhum. Versículo 20 desse capítulo. Eles passaram pela manhã e viram que a figueira havia secado as raízes. Pedro lembrou e disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Se secou. Quem conhece o Espírito Santo, eu entendo isso. Quem conhece a vida em Cristo e não fala dessa vida e não frutifica, isso entristece ao Espírito Santo. Isso entristece ao Espírito Santo. Agora vamos voltar em João. Em João, para a gente entender esse início, dessa introdução para você. João 15. João 15. João 15, Jesus começa a nos ensinar sobre frutificação. E João 15, ele diz assim: eu sou a videira, meu pai é o lavrador. O que ele está dizendo? Olha, eu sou o DNA. Eu sou a fonte de vida. Jesus está dizendo, ele é o DNA original, a fonte de vida original. Por isso que nós temos que estar ligado nessa videira. Ligado nessa videira. Em Cristo Jesus você tem que estar nela, nessa fonte de vida. Na fonte de vida. Porque se você se desligar da videira,
você morre espiritualmente. Tudo que é feito para viver em algo, se sair daquilo, morre. Por exemplo, qualquer planta, ela só está viva se ela estiver na terra. Se você tira a planta da terra, a planta morre. Se você pega um peixe, tira ele da água, o que acontece com o peixe? Morre. Porque a água é a fonte de vida dele. Ele nasceu para estar lá dentro. Assim é a nossa vida em Cristo Jesus. A nossa vida espiritual, nós só temos vida se nós estivermos em Cristo Jesus. E Cristo estiver em nós. Ele é o nosso DNA. Ele é o DNA. Ele é a fonte de vida. Versículo 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Eu me lembro que eu costumava brincar sobre isso. Eu brincava assim, irmão, você pode estar correndo o risco de vida. Qual é o teu risco de vida? Se você não der fruto, ele te poda. Ele tira você daqui. Ele te corta, aliás. Porque você não está dando fruto. Nosso propósito é frutificar. Assim como o pé de goiaba, o propósito dele é gerar frutos. O nosso propósito em Cristo é falar do amor de Deus. O nosso propósito, irmão, escuta, você não precisa dizer assim, ó, eu não tenho esse dom para fazer uma célula. Eu não tenho esse dom para falar de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta, você é mudo? Você fala? Do que você fala? Você fala com seu pai, você fala com a sua mãe, você fala de política, você fala da vizinha, você fala do estudo, você fala com a sua vida, você fala de tudo. Por que você não fala de Jesus, irmão? Qual é a dificuldade de falar de Jesus? Que Ele é o Filho de Deus, que Ele deu a vida por você, que Ele te salvou, que Ele te perdoou. Qual a dificuldade que você tem de falar de Cristo Jesus? Ou você perdeu a paixão por Cristo? Ou você perdeu a sua fé? Ou você perdeu aquilo que te dá esperança? Você crê no Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê no Evangelho, num Cristo que te salvou. Você crê num Cristo que te ama tanto, que deu a vida por você. Ele deu a vida, Ele se entregou por você como uma obra remidora. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele foi moído por você. Qual a dificuldade que você tem de falar desse amor? Nós falamos de tudo, por que não falamos de Cristo Jesus? Versículo 3. Agora, o versículo 2, ele diz, agora, se você produz fruto, Ele te poda. Essa ministração nessa noite, quem sabe, é a poda que você precisava para você produzir mais fruto. Mais fruto. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, versículo 3. Vós está limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra que seja a tesoura que nos pode, para que essa semana você ponha no seu coração falar para alguém de Cristo Jesus. Fale para a pessoa que você trouxe da conferência de casais. Procure saber com ela. E aí, você gostou da conferência? Comece a falar da conferência. Comece a conversar com ela sobre o que aconteceu na conferência. Você gostou? Essa semana, eu conversava lá no escritório com a dona Luciane. Ela veio aqui na conferência. Eu falou assim, seu Moisés, sabe que eu tenho notado pequenas diferenças no meu esposo? Ele começou a fazer umas coisas tão bacanas, que eu acho que ele ouviu na conferência, que são coisas que foram faladas lá. Bom, eu já disse para ela, poxa, que legal. Ela disse, não, nós que vivemos muito bem, graças a Deus, somos anos casados, muito bem decididos e tal. Nosso casamento, disse, não, mas sempre contribui, não contribui? Ela disse, contribui muito. Eu falei assim, olha, nós temos também um curso lá, pensa que bacana o nosso curso. Tu tem que fazer, o pessoal é maravilhoso. E eu comecei a falar um pouco do curso. Ela falou, poxa, que legal, gostei muito. Nós temos que falar, você tem que, irmão, uma primeira oportunidade que você tiver, fale da sua igreja, fale de Cristo Jesus. Vamos falar para alguém, porque nós temos a nossa voz como agente de transformador de vidas. Você precisa falar. Olha o 10. Estais em mim, e eu em vós,
Como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver em mim, assim também vós, se não estiveres em mim. Escuta, agora se você disser assim, não adianta eu falar para alguém, porque se eu for falar não serve para nada. Parece que eu falo, é a mesma coisa que falar para ninguém. As pessoas não sentem nada. Então deixa eu dizer, você precisa primeiro conhecer Jesus. Você precisa se apaixonar por Cristo. Você precisa se relacionar com Ele. Porque vamos voltar nesse versículo de novo. Olha o que esse versículo diz. Tem esse versículo ali? É o versículo 4. O versículo 4 diz assim, ó. Jesus está dizendo, estais vós em mim, se eu e você estiver em Cristo, estais vós em mim, e eu estou em vós, Jesus está em você, o Espírito Santo habita em você, vocês têm a presença de Deus, você se relaciona com o Espírito Santo, você tem o seu tempo com o Senhor, você consegue dobrar o seu joelho e sentir o Espírito Santo na sua vida. Aí ele diz, como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, você por você mesmo não pode dar fruto. Agora, como uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se você não estiver em Cristo, não tem nada que você faça que vai tocar alguém. Nada. Você pode cantar lindo, você pode tudo. Agora, se você estiver em Cristo, querido, se você conhecer o Senhor, vai ser pouca coisa que você fizer, Deus vai te dar as palavras certas. Você lembra da história que eu contei para você? Da pessoa que recitou o Salmo 23 num teatro? Você lembra disso? E de repente eles viram que lá tinha o pastor, fulano de tal estava ali, o ancião. Chamaram aquele ancião para dar uma palavra. O ancião vai lá e não dá palavra nenhuma, ele só começa a recitar o Salmo 23. Ele começa, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E conforme ele recita, as pessoas começaram a chorar. Aí o artista que tinha recitado antes foi falar com ele, como que quando eu falei, você viu que eu falei o Salmo 23? Ele falou, eu nunca vi ninguém falar com você, que eloquência, que coisa linda. Ele falou, mas quando eu falei, ninguém chorou, e quando o Senhor começou a falar, todos choraram. O que ele falou? A diferença entre você e eu é que eu conheço o Senhor do Salmo 23. Querido, eu e você conhecemos ao Senhor. Eu e você conhecemos ao Senhor. As pessoas precisam daquilo que você tem. Frutificar e você começar a falar daquilo que você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo, você tem os frutos do Espírito, você tem a alegria do Espírito, você tem a paz do Espírito, você tem isso. Querido, frutificar não é uma obra, não é uma penitência que você tem que fazer, não é uma ordenança que você tem que fazer, é você falar do amor de Deus, é você falar do Espírito Santo, é você ter o desejo de dizer, sabe uma coisa, eu vou parar o meu tempo, que eu tenho meu tempo para assistir o futebol, eu tenho meu tempo para assistir o jornal, eu tenho meu tempo que eu fico nas redes sociais, fico vendo o WhatsApp, eu vou parar um tempo desse, para mim começar a ter um momento para falar para alguém do amor de Cristo. Se todos nós essa semana separarmos um dia da semana para você falar do amor de Cristo, eu tenho certeza que semana que vem haverá aqui pessoas visitando essa igreja pela primeira vez. Sabe quem? O seu fruto. O seu fruto. Mas nós temos que começar a falar do amor de Cristo. Nós temos que ser uma igreja viva, que viva isso. Aí ele diz, versículo 5, eu sou a videira, vós a vara. Quem estiver em mim e eu nele, o que acontece com você? Bota esse versículo para mim ali. É o versículo 5. Eu sou a videira. Vocês, todos nós, somos a vara. Se alguém permanecer em mim e eu nele, você está nele, sim ou não? Amém? Olha o que acontece com você. Esse dará
Semana que vem seu fruto vai estar aqui em nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou falando, não, porque a Bíblia diz que é assim que funciona. A Bíblia diz que é assim que funciona. Porque você está nele. Porque se você não estiver nele, não vai dar certo. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se você não está fazendo coisa alguma, você não está nele. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, se você estiver nele, não tem como você não falar do Espírito Santo, porque quando nós falamos do Espírito Santo, nosso espírito se alegra, o espírito da pessoa se alegra, o Espírito Santo atua do espírito da pessoa, e não tem como ela não sentir ser tocada pelo Espírito Santo. É a coisa mais linda, é falar do amor de Cristo, porque você não fala sozinho, o Espírito Santo fala com você. E quando nós começamos a falar do amor de Cristo, eu quero crer, porque nós somos frutificadores, essa igreja é frutificadora. Você é um frutificador em Cristo Jesus. Você é um frutificador, você gera filhos. Isso é natural para você. Por isso que você vai se alimentar nesse mês de novembro dessa visão. Eu quero que você leia esse livro. Você vai dizer assim, gente, eu tenho que ganhar uma pessoa para Jesus. Vamos profetizar que nós vamos fazer em dezembro um batismo em água, e seu fruto vai descer as águas. A pessoa que você ganhar para Jesus vai descer as águas. Vai ser lindo em nome de Jesus. Porque esse é o nosso propósito. É para isso que fomos salvos. Salvos, redimidos, restaurados em Cristo Jesus. Essa é a nossa função. Olha o versículo 3. Se alguém não estiver em mim, todos estão nele, amém, em nome de Jesus. Porque se você não estiver nele, será lançado fora, como uma vara seca. Escolhe e lança no fogo que arde. Agora, se vós, versículo 7, agora se vós permanecer em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, olha que poderoso, vocês vão pedir o que quiser, e vos será concedido. Todo frutificador tem orações respondidas. Toda pessoa que gera filhos e filhas espirituais tem oração respondida. Porque você permanece nele. E ele permanece em você. E aí você gera filhos. E aí você pode pedir o que quiser. E você será feito. Porque você é um ser frutificador. Você cumpre o propósito pela qual você foi feito. Você foi feito para esse propósito. Você foi feito para gerar filhos. Esse é o seu propósito. E quando você cumpre com esse propósito, pela qual você foi feito. Olha que maravilhoso isso, querido. Você já entendeu? Olha que maravilhoso isso. Nisso, versículo 8. Cadê o 8? Olha o 8. Só estamos lendo o capítulo 15. Meu Pai é glorificado pelo fato que vocês deram muitos frutos. E assim sereis meus. Quem é discípulo de Jesus? Para ser discípulo de Jesus, você precisa dar muito frutos. Aquele que gera frutos é discípulo. Frutos é natural. Frutos é natural. Filhos, gerar filhos é natural. É para isso que houve esse casamento, essa aliança. Aliança de sangue em Cristo Jesus. Esse casamento com o Espírito Santo. Para você falar do amor de Cristo. Não pode você trabalhar de domingo, de segunda até o outro domingo, passar a semana toda, e às vezes passa o mês todo, você não fala para uma pessoa de Cristo Jesus. Você vem na igreja, você se alimenta, você vem nos cursos, você se alimenta dos cursos, você participa dos discipulados, você está um gordo espiritualmente, você se alimenta de tudo. Você não distribui nada. Você não passa nada. Você vem para a igreja, você só quer comer aqui. Ainda se não culto, não está bom. Hoje não estava muito bom não, né? Ai, parece que hoje não estava tão gostoso. Nem senti nada. Não tem mais nem onde enfiar em você. Tão cheio que tu já está, meu filho. Desvazeia um pouco. Fala para alguém. Fala do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Aí o 16 ele diz, não é vós, 15:16 de João, ele diz, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem
e darem fruto. E o vosso fruto permaneça. Vamos dizer isso profeticamente? Diga assim: meu fruto vai permanecer. Aquela história que você diz: não, eu trago na igreja, mas eles não ficam, é mentira. Vai permanecer. Vai permanecer. Nós vamos trazer todos aqueles que vieram para a conferência. Vai permanecer. Vai permanecer, a Bíblia diz. Vai permanecer, queridos. Nós temos que nos apoderar disso. Nós temos que crer nessa visão de crescimento para essa igreja. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu sei que o Senhor vai fazer. Vai permanecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou terminar dizendo que você está sendo adubado aqui. Adubado. Com Mateus, com esse texto de Mateus, capítulo 7. Mateus 7,16. Para concluir, eu quero crer que esse mês de novembro vai ser o mês do adubo. Né, do adubo. Eu vou adubar você aqui. Você dá fruto em nome de Jesus. Mateus 7,16. Diz assim: vocês os conhecerão, aliás, por seus frutos. Vocês o conhecerão por seu fruto. Pode alguém colher uva? Olha o que a Bíblia está dizendo. Pode alguém colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninas? Tem como lá na erva danina tu colher figo? Claro que não. Semelhantemente, toda árvore boa, quem aqui é árvore boa em Cristo Jesus? Toda árvore boa dá bons frutos. Escuta, os teus filhos nem vão incomodar na igreja. Porque tem crente que só incomoda, os teus não. Porque toda árvore boa dá bons. Não vai ter fruto ruim aqui não. Vai ter jovem bom, vai ter adolescente bom, vai ter casal bom, vai ter mulheres de Deus, em nome de Jesus. Vai dar fruto bom. Mas toda árvore ruim dá frutos ruins. Não tem aqui em nome de Jesus, só coisa boa. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Você é uma árvore boa. Próximo, último. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Sabe por que pelo fruto conhecereis? Escuta, quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi enfrentar Golias. Olha esse exemplo, para nós concluir, escuta. O Saul, antes de permitir o Davi enfrentar Golias, porque tinha muita coisa em jogo, o que estava em jogo? A proposta era assim: se eu vencer, se o Golias vencesse, escuta, olha isso. Se o Golias vencesse, o povo de Israel ficava escravo dos filisteus. O Saul tinha tanto medo que nem ele foi. Primeiro que ele ia morrer, depois o povo ia ficar escravo. Agora vem um rapaz e diz assim: eu vou em frente e ganho. Sabe o que o Saul queria saber? Ele pergunta: de quem esse rapaz é filho? Ele quer saber da paternidade. De quem ele é filho? Ele diz: de Jessé, o belenita. Que Jessé é aquele cara lá de Belém. Davi disse: do Jessé, então pode deixar ele guerrear. Eu profetizo que será assim para a tua vida. De quem que ele é filho? Aquele casal ali, quem ganhou ele foi Ismael e a Luzia. Esse casal é bom. Foi Ismael e a Luzia que geraram, é só gente boa. Olha que bênção. Foi o Flávio e a Fabíola. Pode dar os casais para ele cuidar, porque é bom. Foi gerado pelo Flávio, é bom. Olha que bênção isso. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está dizendo. Aquele que foi gerou, tem o poder. E toda a tua unção, toda a tua graça, todo o teu poder tem sobre a vida da pessoa. Sobre a vida da pessoa, com um poder poderoso. Agora, nós precisamos despertar em você. Você tem que ter a consciência que você precisa gerar filhos e filhas espirituais em Cristo Jesus. Você recebe isso? Amém. Você crê nisso? Quero convidar você no mês de novembro, para nós estar todo mês de novembro aqui,
Vai ser um intensivo sobre frutificação. Quero desafiar você a ler o livro da frutificação nesse mês. Eu tenho certeza que em dezembro nós vamos ter um lindo batismo aqui para a honra e glória do Senhor. E todos os ministérios vai ser maravilhoso. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. O Ministério do Louvor vem aqui para a gente estar orando, ministrando ao seu coração. Eu quero crer que esta unção de frutificação, esta unção poderosa, está sobre sua vida, está sobre sua casa, está sobre sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero crer que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, na sua casa. Querido, quando você entende esse propósito, quando você entende quem você é em Cristo, isso é algo tão poderoso, tão tremendo, que isso muda a sua história, isso muda a sua vida. Porque você começa naturalmente a falar das coisas lindas que o Espírito Santo tem feito na sua vida. E nosso Deus, Ele tem sido tão maravilhoso conosco, tão maravilhoso. Escuta, querido, Deus te salvou, Deus te perdoou de todos os teus pecados. E além de tudo, Deus te fez eterno, e tu vai viver a eternidade com o Senhor. Você vai ver a sua face, você vai ver como Ele é, você vai ver na beleza da sua santidade. Você vai viver com Ele, caminhar com Ele, e você vai governar com Ele sobre a terra. Ele te construiu reis e sacerdotes. Ele te deu poder e autoridade. Então eu quero que você fale disso para alguém. Eu quero que você compartilhe isso com alguém. E ele disse assim: eu fiz coisas grandes, mas vocês farão coisas ainda maiores. Maiores. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você como uma aliança de uma só carne, como um casal. Quem sabe você já tentou. Sabe, você já até tentou abrir uma célula, abrir lá um grupo de relacionamento, abrir um purê, como nós chamávamos. Mas eu quero convidar você a discipular alguém. Você a procurar um casal e dizer assim: quero falar de Deus para vocês. Quero uma oportunidade para falar do Senhor com você. Me dá um mês, me dá 4 reuniões. Pede para o Espírito Santo te ensinar. Fala do propósito da salvação. Fala do propósito da redenção. Fala que Ele te perdoou. Fala que Ele te salvou. Fala que Ele mudou a sua vida. Vai ser lindo. Eu quero orar por você. Eu queria que você profeticamente botasse assim a mão do seu coração agora. E eu quero profetizar que você não é estéril. Eu libero palavra agora sobre a sua vida. Senhor, eu profetizo que o espírito da exterioridade não está sobre esta igreja. Eu profetizo que essa igreja é fértil. Que essa igreja, Senhor, vai frutificar cada homem e mulher que aqui está, moço, moça, cada adolescente, cada criança. Eu profetizo, Senhor, que desde as crianças vão gerar frutos, vão gerar filhos. Eu profetizo que os nossos adolescentes vão ganhar pessoas, vão ganhar meninos e meninas para Cristo. Eu profetizo, Pai, que nós vamos ganhar vidas, casais. Eu profetizo casais regenerados, transformados, mudados pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra, que é um evangelho vivo, o evangelho de Cristo. Eu profetizo, Pai, a igreja viva. Eu profetizo a cada semana pessoas e pessoas se rendendo, se convertendo, pessoas recebendo o Teu Espírito Santo, pessoas sendo tocadas, sendo batizadas, pessoas recebendo a autoridade de Ti, ó Pai, em nome de Jesus. As hostes do inferno vão retroceder, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, essa igreja grande, milhares e milhares de pessoas rendidas a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. A cada um que está como homem e mulher frutificadora em Cristo Jesus. Aleluia. Se você recebe, vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao Senhor. Sobre o trono de justiça
haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Odeia a iniquidade.